Bem-vindos novamente. Então, continuando a aula 13, nós agora vamos tratar então dos sistemas de alimentação de combustível do ciclo diesel. Ele possui alguns componentes que são muito parecidos com os do sistema do ciclo Otto, tá? Então, esses não vão ser vistos, né? E aquilo que tiver uma diferença, eu vou tratar especificamente, né? Dessa diferença. É um sistema muito parecido com o sistema de injeção eletrônica, né? Porque aqui vocês podem ver que é a flauta, que nós vimos agora há pouco, tem os bicos injetores, tem o sistema de bombeamento, tanque, filtros, tá? Só que aqui nesse caso, os tanques eles são maiores, porque também eles são utilizados para veículos maiores, né? Em função da nossa legislação, que então os motores de ciclo diesel, né, não podem ser utilizados para veículos de passeio. Então os tanques são maiores, né? Muitos deles podem ser de aço inox, aço galvanizado, como já tinha comentado, e também de plástico, né? Poliuretano de alta densidade. Então, temos também o filtro, a parte de filtragem. Aqui, nesse caso, são divididos em duas filtragens. Uma, primeiramente, é para separação da água, né, e os sedimentos maiores, e depois a filtragem propriamente dita, que é parecida com a filtragem da gasolina, que é para tirar aqueles sólidos em suspensão, né, mais refinados antes de entrar no sistema de bombeamento. Depois nós temos a bomba de alimentação, que é muito parecido com a bomba de alimentação que nós já havíamos comentado, para aqueles sistemas que é a bomba mecânica, né? Nesse caso aqui, tanto a bomba de alta e baixa, ela fica no mesmo corpo, tá? Então, uma vai fazer a sucção e a outra vai fazer a alta, né? Uma é de baixa pressão, para puxar esse combustível lá do tanque, e a outra é de alta pressão, então, para mandar lá para o Common Rail, que depois nós vamos ver esse sistema também. Então, bomba de alimentação nós não vamos tratar, né, nessa aula, porque ela é muito parecida, o sistema. Nós vamos tratar da alta pressão, então, que nós não tínhamos visto. Depois, a válvula reguladora de pressão, que ela fica, né, alojada no próximo, então, a bomba de alta pressão. Depois, temos o sensor de pressão, ele é parecido com o mesmo sensor de pressão utilizado lá claro, com uma capacidade maior, porque as pressões aqui são maiores, elas podem chegar, nos bicos injetores, elas podem chegar até 2.200 bar, né? Então, é uma pressão muito mais elevada. Então, claro que os sistemas também têm que serem resistentes a essa pressão. Mas o sensor é muito parecido ao sistema dele, então, não vamos tratar aqui. Common Rail, que lá para os veículos, né, do ciclo Otto também pode ser chamado de flauta. Válvula de alívio, muito parecida com a que também nós comentamos lá. Uma válvula de restrição que alguns sistemas possuem, não são todos os sistemas de injeção eletrônica, né, de sistema de injeção de diesel, não possuem essa válvula aqui. Depois nós vamos explicar, então, para aqueles casos que existem essa válvula. E, por fim, os injetores. Bom, então, começando aqui, as bombas, né, elas são divididas em de três formas. Existem as bombas unitárias, que é um tipo de bomba, que é, digamos assim, como é que é a evolução? São as bombas, aqui não está em relação à evolução, digamos assim. Então, temos a bomba múltipla, que ela é mais utilizada há mais tempo, que ela pode ser em linha aqui, né, ou rotativa. Então, vocês veem aqui as diferentes bombas que existem para cada tipo de veículo. Muito complicado ficar estudando cada uma delas, né? Nós tomaríamos muito tempo aqui. Então, é mais interessante nós entendermos para que ela funciona
E depois, quando vocês forem trabalhar, vocês vão ter vão ter um treinamento para trabalhar com esse tipo de componente, tá bem? Então, tem aquelas em linha, né, que são as múltiplas, e também as rotativas. Ambas possuem uma injeção de múltiplos pontos, ou seja, para cada um desses conectores aqui, vai ser enviado para uma câmara de combustão, para um bico de injeção, tá bem? Temos também a bomba unitária. O que é bomba unitária? É uma bomba de injeção para cada cilindro. Então, é um sistema de bombeamento que vai junto com o bico injetor. Também já está sendo substituído pelo sistema novo, né? Que é um sistema desenvolvido principalmente para as questões de emissão de poluentes, né? Diminui muito. E esses sistemas aqui, né? Tanto esse sistema de bombeamento múltiplo ou unitário, eles possuem problemas de vedação, né? As vedações são muito complicadas. Então, como um rail, ele veio para aumentar a pressão, né? Melhorar os sistemas de injeção de combustível e também melhorar a vedação desses componentes, para que não haja vazamentos, então. Tá bem? Então, a princípio, nós não vamos ver cada uma delas, mas é para vocês entenderem que existem 3 tipos e cada motor que vocês vão pegar, né, pode possuir um tipo diferente. Mas os mais novos já estão saindo com esse último aqui. Bom, então tá aqui, ó, múltipla, né, com vários conectores aqui, cada um que vai para um bico. Então, cada um desses pontos aqui faz um sistema de bombeamento. O que eles fizeram no bombeamento unitário? Eles pegaram esse elemento aqui da bomba e transportaram lá para cima do bico injetor, né? Como se ele ficasse aqui nessa parte aqui. Então, ele vira um elemento só. E aí ele faz o próprio bombeamento e a injeção. Tá bem? Então, esse aqui é um sistema como um rail. Tem uma bomba de alta pressão e ela, quando ela possui os dois componentes, né, ela ganha uma nomenclatura, se não me engano é EP3, tá? E aí essa nomenclatura é referente, então, a esse tipo de bombeamento que ela faz mecanicamente uma aspiração, bombeamento, e depois uma alta pressão para enviar para o sistema como um rail. A válvula reguladora de pressão, o que ela vai fazer? Que é uma válvula que fica acoplada ali à bomba. Ela vai enviar, então, uma quantidade de combustível, a bomba, né, vai enviar uma quantidade de combustível em alta pressão como um rail, e através do sensor, né, de pressão, se houver uma pressão acima do permitido, ele vai fazer, então, uma liberação dessa pressão. E isso também funciona para os bicos injetores, né? Se houver uma quantidade excessiva de injeção, né, ele também vai fazer o retorno. Então, a saída normal é essa aqui. Esses tubos aqui, tem que tomar cuidado para que eles não sejam deformados na hora da instalação. Por quê? Porque eles possuem um tamanho, digamos assim, padrão. Não pode haver diferença de tamanho e de forma entre cada um deles. Então, eles têm que ser montados de forma a não serem deformados. E cada um tem um posicionamento correto. Então, os bicos injetores também possuem esse sistema de retorno, que é analisado por essa válvula. Então, se a válvula verifica, né, através do sensor de pressão, que existe uma pressão elevada, ela vai fazer, então, uma descarga, né, do retorno lá para o tanque. Então, para isso que serve essa válvula reguladora de pressão. Muitas vezes ela pode ser a mesma, ela pode ser tanto o regulador de pressão juntamente com a válvula, né, posicionada, então,
juntamente com o sensor de pressão, e ela vai fazer, então, a extração dessa pressão, né? Então, mas esse aqui é um outro sistema, então esse aqui que é diferente do que nós já havíamos visto lá no sistema do ciclo Otto, esse aqui ele possui a válvula, então, regulador de pressão na bomba. Bom, esse sistema Common Rail, que foi criado lá na década de 90, ele é um sistema de injeção de combustível para uma alta pressão. Tá? Então, notem aqui que tem a válvula limitadora de pressão, é ela quem faz a injeção que vai sair lá para o... que é o que eu falei, que é um dos sistemas que também são utilizados, né? A válvula, ela faz essa abertura. Então, ela é a válvula e sistema de sensoriamento de pressão. Então, traduzindo, né, esse common rail significa linha comum, ou seja, todos eles possuem uma linha comum. Qual que era o problema dos outros sistemas? A vazão e a pressão, né? Principalmente a vazão e a pressão. Então, esses dutos aqui, né, essa linha, né, é como se fosse um tubo, ela tem que suportar uma alta pressão e ela é colocada mais próximo possível dos bicos injetores, que não é o caso da bomba injetora, que a bomba injetora, a tubulação que ia para cada bico era muito maior, né? Então, aqui ele fica muito mais próximo dos bicos injetores, né? E muito menos curvaturas. Então, é muito mais fácil de fazer a instalação. Tá? E cada bico injetor, nós vamos ver que ele tem uma série de componentes. Tá bem? Em alguns sistemas, existe essa válvula de restrição. Tá? Essa válvula de restrição, para que ela serve? Porque nós temos apenas um sentido de retorno, né? Então, só que para economizar, nós temos uma tubulação apenas de retorno. Então, aqui tem uma linha que é alimentada pela bomba, né, como um rail, e aí ela alimenta os injetores. Aquela quantidade acima do normal, ela é ejetada pelo bico e retorna. Bom, mas essa pressão que também é aliviada pela válvula de retorno, ela poderia retornar para os bicos, fazendo uma pressão contrária. Então, é colocada uma válvula de restrição que, quando essa pressão aqui vence a pressão da mola, né, ela alivia, então, a pressão e ele retorna. E não tem como essa pressão retornar para a pressão que sai do common rail e para os injetores, né, pelo sentido inverso, né, pelo sentido que não deveria ser injetado, ele trava, né? Essa válvula de restrição trava a passagem e aí impede que essa pressão retorne para os bicos injetores. Então, ela é sempre deslocada num sentido apenas e aí vai lá para o tanque. Também tem a parte de retorno aqui da bomba, tanto de alta quanto de baixa, para então, que é a válvula reguladora de pressão, ela vai fazer então a abertura e vai retornar o óleo excedente ou a pressão excedente lá para o tanque de combustível. Então, para isso que serve a válvula de restrição, lembrando que não é em todos os sistemas que existe essa válvula, tá bem? Então, aqui também, ó, é um outro sistema. Isso eu peguei de um outro conteúdo, um outro material, e ele também fala sobre a válvula de restrição. E também fala de um outro componente que é um radiador de óleo, tá? Para que ele serve? Como esse óleo ele está entrando em alta pressão, ele também aquece, né? Então, muitas vezes ele para retornar para o tanque, né? Eu tenho que resfriar ele, tá? E também existem alguns sistemas onde o óleo diesel também é colocado para dentro do sistema com um sistema de resfriamento, que a princípio eu não achei nenhum sistema desses, tá? Eu só encontrei um que é no retorno, tá? Então isso aqui é como se fosse um radiador de óleo diesel para resfriamento.
Tem também uma unidade central, que nós já havíamos comentado, por isso eu não vou comentar aqui também, né, desses sistemas. E aí, então, nós vamos para os injetores de combustível, né? Eles também são chamados de eletroinjetores ou válvulas eletromagnéticas, porque, na verdade, o sistema funciona dessa forma. A central de comando, né, a unidade de comando, né, ela envia uma informação. Então, tem também vários sensores, todos aqueles sensores que nós já havíamos falado lá no sistema de injeção eletrônica, eles também existem aqui. Tem um sensor de rotação, sensor de pressão, sensor de temperatura, sonda lambda, todos aqueles componentes existem aqui. Eles fazem parte desse sistema. Bom, então, eu tenho, juntamente com o meu sistema de alimentação de combustível, por injeção eletrônica, eu tenho, então, uma série de sensores que enviam essas informações para a unidade de comando, e a unidade de comando ela vai entender, vai calcular, né, e enviar essas informações para os atuadores. Então, aqui também tem uma válvula eletromagnética, tu envia um sinal para ela gera um campo eletromagnético e puxa essa mola, né? Puxa essa haste para cima. E quando ela puxa essa haste, ela deixa, então, a passagem desse combustível, que aqui é a entrada, tem uns dutos internos, né? Do bico injetor, e ele vai lá para a parte de baixo. Então, eles vão sair por esses dutos. Dependendo da câmara de combustão, eles têm uma saída lateral ou uma saída na vertical ou ainda uma saída inclinada. Isso vai depender da câmara de combustão, tá? Então, se vocês clicarem aqui nessa imagem, vocês vão ser direcionados lá para um vídeo e tem, então, uma dessas formas, né, de posicionamento desses orifícios injetores, tá bem? Então, aqui também é um bico injetor em corta, é um pouquinho diferente desse aqui, né, que mostra, então, esse sistema onde faz o posicionamento quando ele está fechado, né? Isso aqui que é feita a regulagem também, para que não tenha, então, vazamento, porque aquele bico não fique sempre aspirando, o que não é bom, né, para dentro da câmara de combustão. Bom, pessoal, então, esse ciclo diesel era de sistema de alimentação, né, ciclo diesel, fica por aqui. Tem muitos outros componentes, mas como nós temos um tempo reduzido, não dá para ver todos esses componentes. Claro que alguns foram suprimidos aqui porque nós já tínhamos visto lá no sistema OTA. Mas, quando nós vamos ver funcionamento daqui a pouquinho, que é na parte 3 dessa aula 13, nós vamos então tratar desses funcionamentos, né, tanto do ciclo Otto como do ciclo diesel. Aí nós vamos ver todos esses componentes entrando em funcionamento juntamente. E depois, por fim, nós vamos para a parte de manutenções. Tá bem? Espero vocês. Então, até a próxima.